Fala aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila do COC para o curso pré-vestibular de Química 131, apostila 8, capítulo 47, e vai tratar do assunto deslocamento de equilíbrio, parte 1. Primeiro exercício, vamos lá. Um novo sistema para captar água no deserto foi proposto por um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O sistema tem base em compostos constituídos por íons metálicos, conectados por moléculas orgânicas, os MOFs, Metal Organic Frameworks, de modo a gerar estruturas porosas, como mostrado na figura A abaixo. O MOF foi inserido dentro de uma caixa coletora de água, figura B. Durante a noite, a tampa da caixa fica aberta e o MOF captura a água do ar do deserto, mantendo as moléculas de água aprisionadas dentro dos poros do material. No início do dia, a tampa é fechada e, com o calor, a água é expulsa do MOF e se condensa na tampa e nas paredes da caixa. Então, vamos lembrar aqui, para a gente poder entender. À noite, eu tenho aqui essa minha caixa, eles deixam aberto para poder capturar essa água. E aí, durante o dia, quando está mais quente, ok? Essa água é liberada na forma de vapor e acaba se condensando aí nas paredes dessa caixa, ok? Letra A. Considere o sistema em equilíbrio a seguir. Então tá aqui, o MOF sólido, mais X moléculas aqui de água no estado gasoso, né, a umidade do ar, formando aqui todo esse MOF hidratado, tudo aqui no estado sólido. A reação no sentido direto, que ocorre no sistema coletor de água durante a noite, é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta. Vamos pensar aqui, À noite, o que acontece? Essas moléculas de água que estão no ar são capturadas. Então, vamos pensar aqui, a água no estado gasoso é capturada para formar aqui essa estrutura no estado sólido. Essa é a reação no sentido direto que ocorre à noite. À noite, no deserto, a temperatura é mais fria. Se ocorre essa reação à noite, então essa reação ocorre na temperatura mais fria, e a temperatura mais fria é quando eu tenho um processo exotérmico, tá? Ela é favorecida, essa reação, numa temperatura mais fria, a reação no sentido exotérmico, ok? Então, tá aqui essa a explicação, ok? Já que é deslocado para a direita, né, a reação no sentido direto ocorre, nós temos um processo exotérmico, já que a temperatura é menor, favorecendo esse processo. Letra B agora. Considerando o equilíbrio do item A e comparando a situação em dois locais com diferentes condições de umidade relativa, o sistema de coleta terá maior eficiência na captura, sorção de água, no local de maior ou de menor umidade relativa. Por quê? Então, na letra A ele tratou do efeito da temperatura, agora ele vai tratar do efeito concentração. Ter maior umidade relativa ou menor tem aqui a ver com o tanto de água que eu tenho no ar, ou seja, a concentração de água no ar. Vamos pensar, se eu quero capturar mais a água, eu quero formar mais dessa estrutura aqui. Para poder deslocar o equilíbrio para cá, e eu só posso mexer na água, né, o que ele está falando da umidade, para eu deslocar, eu tenho que aumentar a água e fazer com que ele desloque para o sentido da reação direta, tá certo? Aumentando a água, na verdade, eu estou aumentando a umidade relativa do ar. Então, essa reação tem maior eficiência em ambientes com maior umidade relativa, já que aí eu aumento a concentração de água, desloco para a formação de produtos. Se eu diminuísse a concentração de água, ou seja, em locais com menor umidade relativa, eu deslocaria para o sentido dos reagentes, e não é isso que eu quero, beleza? Exercício 2 agora. Considere o seguinte equilíbrio estabelecido a temperatura T. Tá aqui. Sem alterar a temperatura, é possível aumentar a concentração de dióxido de carbono deslocando o equilíbrio. Aí ele dá 3 condições aqui. Olha só, eu quero aumentar dióxido de carbono, ou seja, CO2. Eu quero aumentar aqui, Vamos analisar caso a caso. Primeiro, acrescentando mais monóxido de carbono à mistura em equilíbrio.
Então, ó, já está o equilíbrio. Se eu aumento CO, eu desloco para o outro lado. Aumentando aqui, desloco para cá, formo mais CO2. Verdadeiro. Segunda condição, acrescentando gás inerte à mistura em equilíbrio. Gás inerte, como a gente viu, não desloca o equilíbrio, é falso, né? Ele apenas aumenta a pressão total do nosso sistema. Terceiro, aumentando a pressão da mistura em equilíbrio. Vamos ver aqui, para aumentar a pressão, eu tenho que analisar o volume gasoso dos reagentes e dos produtos. Nos reagentes, né, perceba que essa reação já está balanceada, nos reagentes nós temos 2 volumes gasosos, um daqui e um daqui. Nos produtos, 2 também, um aqui e um aqui, mesmo sendo gases diferentes. Como eu não tenho variação no volume gasoso, mexer na pressão não vai mexer no equilíbrio. Então, não adianta nesse caso, mesmo sendo um equilíbrio gasoso, tá bom? Então, aqui apenas a primeira condição é correta, ok? Terceiro exercício, vamos lá. Para mastigar os alimentos, são necessárias estruturas essenciais, os dentes. Por isso, a preocupação com a higiene bucal é fundamental. O principal constituinte dos dentes é o mineral hidroxiapatita, cuja fórmula é Ca5PO4,3OH. A hidroxiapatita é parcialmente solúvel em soluções ácidas, o que pode levar à deterioração dos dentes. A equação química a seguir representa esse processo. Então, ó, daqui eu tenho ela sólida, ok? Aí a desmineralização do dente, formando aqui esses íons, e o lado contrário, né, a reação inversa, mineralização. A Associação Brasileira de Odontologia, 2018, alerta que existem vários fatores que podem acidificar a cavidade oral e favorecer o desenvolvimento de cárie. Um exemplo preocupante é uma doença psicológica denominada bulimia. Este distúrbio é caracterizado pela ingestão de grande quantidade de alimentos, seguida de vômito. Considerando uma pessoa com bulimia, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de. Então, ó, ele está falando aqui desse sentido, para desmineralização. Na desmineralização, né, para favorecer isso, eu tenho que aumentar a concentração de quem? Vamos ver aqui, vamos pensar. Ó. Primeiro, letra A, fosfato. Se eu aumento o fosfato, estou aumentando desse lado, ele vai deslocar para o outro. Ele vai favorecer a mineralização e não a desmineralização. Então, já não pode ser a letra A. Letras B e C vão falar de hidroxila, o H-. Aumentando esse, como a gente viu, aumento aqui, desloca para o outro lado. Eu vou favorecer mineralização. Não é isso que ele quer, então já vou excluir B e C. Por fim, letras D e E. Ele está falando aqui, ó, aumento da concentração de H+. O H+, não participa desse equilíbrio, mas, preste atenção, ele vai conseguir reagir com alguém aqui. Se eu aumento o H+, vamos ver o que ele fala, ó, proveniente no suco gástrico, eliminado junto com o vômito. Né? Vamos lembrar que o nosso suco gástrico tem ácido clorídrico, né? Um meio muito ácido. E esse H+, vai reagir com as hidroxilas, o H-, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Se ele reage com a hidroxila, ele consome hidroxila. Consumindo hidroxila, ele diminui a hidroxila, favorecendo aí o equilíbrio. Então, ó, diminui a hidroxila, eu vou deslocar o equilíbrio aí para desmineralização. Só que ao deslocar aqui para desmineralização, é o sentido para a direita e não para a esquerda que ele está falando. Essa é a única diferença dos dois itens. Então, quando eu estou favorecendo esse processo, eu estou favorecendo o sentido da reação para a direita e não para a esquerda. Assim, a alternativa E é a correta. Muito interessante esse exercício aqui, e vira e mexe isso aparece, né, falando exatamente com esse equilíbrio aqui da parte dentária. Ok? Fechamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.